invocando a proteção de Deus e havendo número legal, declaro aberta a sessão plenária do Tribunal de Estado do Rio Grande do Norte. Discussão e aprovação da sessão da ata anterior. Expediente. Nenhuma, Excelência. Barra do Ibanez. Você tem um acordo, Excelência? Tenho, presidente. O acordo no mandado de segurança 2017-23639, que tem como impetrante Valquíria Freitas de Vasconcelos Araújo. Processo da relatoria da desembargadora Zeneide, que trata de concurso para o cargo de professor. O voto dela não prevaleceu, eu fiquei redator para o acordo, estou trazendo pela concessão da segurança, tendo em vista que o edital prevê a nomeação imediata. Esse é o acordo, presidente. Lido e aprovado, Excelência. Barra do Cornélio, vocês têm. Sim. Agravo interno, execução 2015-00-142, dígito 4, agravante Edivaldo Basílio da Silva, agravado Estado do Rio Grande do Norte. Constitucional, processo civil, execução em mandado de segurança coletivo. Decisão de incompetência, agravo interno, processo de execução já homologado, os cálculos, determinada a exibição do precatório. Fim da atividade judicial, reforma de exercício, conhecimento e provimento do recurso. Lido e aprovado. 39, relatores Barrador Saraiva, com sustentação oral. A ação direito de constitucionalidade 2017-6299, em Procurador-Geral de Justiça, Estado do Rio Grande do Norte, Assembleia Legislativa. Barrador Saraiva, o relator. Você dispensa a leitura do relatório? Você tem 15 minutos. Senhor presidente, ele vai falar por quem, senhor presidente? Do Estado do Rio Grande do Norte. Pelo Estado, Excelência. Doutor Carlos Federico? Não. Luiz Marcelo Cavalcante. Doutor Carlos fez a peça. Desculpe. O meu voto foi disponibilizado e eu estou caminhando pela improcedência do pedido, da ação pela improcedência da inconstitucionalidade. Acho que está resolvido, né, Excelência? Sim, Excelência. Só um esclarecimento. O nobre relator está julgando no mérito pela improcedência ou acolheu a preliminar de sobrestamento? Não, estou no mérito, para declarar a constitucionalidade da Lei Complementar 593. Perfeito. Nesse caso, o Estado não tem interesse em sustentar. Eu também acompanho Vossa Excelência. Algum voto divergente? Ao nome dado, teve voto do relator. Muito obrigado, Excelência. Parte do amigo, segundo está em mesa, Excelência. Mandar segurança com liminar 2017-337378, entrando Sebastião Paulino da Costa, secretário de Saúde Pública do Estado do Rio Grande do Norte, Recursos Humanos, ente público do Estado do Rio Grande do Norte, relator Rosa Saraiva. Após o voto do relator, rejeitando a preliminar de identidade passiva suscitada pelo secretário de Administração e Recursos Humanos, no mérito, denegando a segurança, pede vídeo dos autos para do amigo Camanha. Senhor presidente, o voto está disponibilizado. Inicialmente, destacar que é uma preliminar de legitimidade passiva de causa, suscitada pelo secretário de Estado da Administração, o qual foi rejeitado, e eu acompanho a rejeição encaminhada pelo relator. Quanto ao mérito, senhor presidente, a matéria traz apesar de ser recorrente na Câmara, ela traz um enfoque novo sobre a documentação que foi acostada nos autos. Na sessão realizada no dia 7 de 3 de 2018, o desembargador Saraiva Sobrinho, relator do presente writ, apresentou seu voto fundamentado na ausência de prova pré-constituída. E trago aqui o destaque da parte final do voto do relator, onde ele ficou consignado que, malgrado haja colacionado ao caderno processual laudo técnico, dando conta de suas atividades como insalubres, desde seu ingresso no serviço público, não comprovou o recebimento da insalubridade por todo o período dito trabalhado, carecendo, pois, de direito postulado de certa liquidez. Realmente, observando as cópias de contra-cheques e fichas financeiras trazidas ao aluno, o impetrante deixou de comprovar o recebimento adicional de junho de 97 até julho de 2008. Digo eu, senhor presidente, que, todavia, com a máxima vênia a posição adotada pelo relator, verifique que a prova documental arrochada mostra-se apta a demonstrar o labor em condições insalubres.
razão pela qual entendo que a segurança deve ser concedida. Como restou evidenciado no trecho acima transcrito, o relator considerou que o labor em condições insalubres não estava evidenciado, pois, aspas, observando as cópias dos contra-cheques e ficha financeira trazida ao lume, o impetrante deixou de comprovar o percebimento adicional de junho de 97 até julho de 2008. E digo que realmente os contra-cheques e ficha financeira colacionada aos autos não comprovam o percebimento do adicional de insalubridade no período de junho de 97 a julho de 2008. Aliás, de acordo com os mencionados documentos, o período seria até maior, compreendendo o lapso temporal de junho de 1997 até dezembro de 2011. O relator deixou de considerar o período de agosto de 2008 a dezembro de 2011 como não comprovados, pois o demandante anexou cópia de sentença transitada em julgado proferida pelo 2º Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Natal, no processo número 213.820.0001, no qual foi reconhecido o labor em condições insalubres no período de agosto de 2008 a dezembro de 2012. Resumindo, considerando apenas as fichas financeiras contra cheques, além da coisa julgada formada na mencionada ação, teria o seguinte quadro de resumo dos períodos elaborados, que eu faço aqui para melhor compreensão. De 1º de 88 a 95 é o período presumido de acordo com os decretos de 53.831 de 64 e 83.080 de 79. De 29 de 4 de 95 a 31 de 5 de 97, temos os contra-cheques e fichas financeiras. De 1º de 6 de 97 a 31 de 7 de 2008, esses estão sem comprovação pelas fichas financeiras ou contra-cheques. O de 1º de 8 de 2008 e o de 31 de 12 de 2012, que é o que se refere à sentença judicial já transitada em julgado, onde reconheceu a prestação de serviço em condições insalubres. E de 1º de 1 de 2012 a 31 de 7 de 2017, o contra-cheque e fichas financeiras. Desta forma, com base apenas nesses documentos elencados, a conclusão seria pela denegação da segurança. Ocorre que, neste processo, foram juntados 2 documentos que, acredito, ainda não foram examinados pela jurisprudência desta Egrégia Corte. Ao aparelhar o presente mandamos, o impetrante colacionou o perfil proficiográfico previdenciário, PPP, as folhas 33 e 34, firmado pela diretora-geral do Hospital José Pedro Bezerra, e o laudo técnico de condições ambientais de trabalho, LTCAT, as folhas 35 e 37, expedido pela Secretaria Estadual de Saúde Pública do Estado do Rio Grande do Norte, Hospital Dr. José Pedro Bezerra, e subscrito pela médica do trabalho, doutora Osana Silveira, CRM 6735. Em ambos os documentos, constou o exercício pelo impetrante da função de médico naquela unidade hospitalar, desde o dia 3 de 12 de 1990, em condição insalubre. Vejamos o que aponta a conclusão do LTCAT, que eu transcrevo aqui integralmente. Peço permissão para não ler, porque já disponibilizado, e a transição longa, e digo, como se vê, o perfil proficiográfico previdenciário, o PPP, e o laudo técnico de condições ambientais de trabalho, o ETCAT, expedidos pela própria administração pública estadual, atestam que o impetrante laborou em condições insalubres no período de 3 de 12 de 1990 até 2017, considerando a data que foram expedidos os referidos documentos, PPP de 3 de 12 de 90 a 18 de 8 de 2017 e LTCAT de 13 de 12 de 90 a 12 de 1 de 2017, o que demonstra o exercício da atividade reconhecidamente insalubre por mais de 25 anos ininterruptos. Antes de prosseguir no exame do mérito do presente item, é necessário alguns esclarecimentos acerca da natureza jurídica dos documentos apresentados. O perfil proficiográfico previdenciário, o PPP, e o laudo técnico de condições ambientais de trabalho, LTCAT, são documentos previstos na legislação previdenciária. Isso é que eu gostaria de ressaltar, porque a própria legislação previdenciária que disciplina a matéria, ela prevê essa documentação como sendo necessária para comprovar a atividade em questões de insalubre, não só para a atividade pública, mas também para aquelas de natureza privada. Nessa seara, vale destacar a súmula vinculante número 33,
que a súmula vinculante número 33 consagrou o entendimento jurisprudencial do excelso pretório, no sentido que aplicam-se ao servidor público, no que couber as regras do regime geral da Previdência Social, sobre a aposentadoria especial, de que trata o artigo 40, parágrafo 4º, inciso 3º da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica. O artigo 57 da Lei 8.203/91, por sua vez, prevê a aplicação da aposentadoria especial desde cumprida a carência exigida na lei e se preencham os requisitos previstos nos parágrafos do mencionado dispositivo. Visando regulamentar o dispositivo legal em comento, o INSS editou inicialmente a Instrução Normativa número 20, revogada posteriormente pela Instrução Normativa número 77, da qual destaco os seguintes artigos relacionados ao tema em análise. E trago para o conhecimento dos senhores o que interessa das referidas instruções normativas e acosto ao meu voto, pedindo também permissão para não fazer a leitura, pois é bastante longo, e com os destaques nas partes que interessam. E prossigo dizendo que, como se vê, na subseção da instrução normativa número 77 do INSS, a caracterização de atividade exercida em condição especial se dará através de documentos emitidos pela própria empresa empregadora, mediante o preenchimento do perfil profissiográfico previdenciário e ou através da elaboração do laudo técnico de condições ambientais de trabalho, que poderá ser individual ou até mesmo coletivo. Em caso, a administração estadual emitiu o perfil psicográfico previdenciário, bem como elaborou um laudo técnico de condições ambientais de trabalho individual, os quais demonstram o exercício de atividade em condições insalubres no período de 3 de 12 de 90 até o ano de 2017, ou seja, por mais de 25 anos, de forma permanente, não ocasional nem intermitente. Destaque-se que a subscritora do PPP, de folhas 34, a senhora Maria José de Pontes, diretora-geral do Hospital Dr. José Pedro Bezerra, prestou a declaração, se responsabilizando por todas as informações constantes naquele documento, no seguinte sentido. Temos aqui: declaramos para todos os fins de direito que as informações prestadas neste documento são verídicas e foram transcritas fielmente dos registros administrativos das demonstrações ambientais e dos programas médicos de responsabilidade da empresa. É de nosso conhecimento que a prestação de informações falsas neste documento constitui crime de falsificação do documento público nos termos do artigo 297 do Código Penal. E também que tais informações são de caráter privativo do trabalhador, constituindo-se crime nos termos da Lei 9.029/95, práticas discriminatórias decorrentes de sua exigibilidade por outrem, bem como sua divulgação para terceiros, ressalvado quando exigida pelos órgãos públicos competentes. Aliás, senhores, a própria instrução normativa em comento prevê advertência nesse sentido, destinada ao subscritor dos documentos necessários à comprovação de atividade especial, como se vê no artigo 264, parágrafos 1º e 3º da referida norma. Registro ainda que foi justamente pela ausência destes documentos que a jurisprudência desta Corte de Justiça passou a aceitar a prova consistente no registro de pagamentos adicional de insalubridade nos contra-cheques dos impetrantes, como forma de demonstrar o labor em condições insalubres, não podendo, a meu ver, ignorar a prova documental apresentada, até porque nós caminhamos para aceitar esses contra-cheques como forma de comprovação, porque exatamente essa documentação que ora foi acostada não constava nos casos anteriormente analisados por esta Corte. Diante dessa condição, por entender que a prova colacionada é suficiente para o enfrentamento da controvérsia, diviso do relator e entendo, passo aqui a partir daí, fazer as considerações a respeito da possibilidade de deferimento do direito, já comprovado o trabalho em condições insalubres, na linha dos precedentes da Corte. Senhor presidente, concluindo, como disse, com a devida vênia ao relator, em consonância parcial com o parecer da 9ª Procuradoria de Justiça, concedendo a ordem pleiteada para determinar que as autoridades impetradas procedam à aposentadoria especial do impetrante com proventos integrais e paridade no termo do artigo 57, caput do Regime Geral de Previdência Social. Fazendo crer, senhor presidente, que, pelo menos, meu entender, que a posição que era sustentada pelo desembargador Cláudio Santos e até mesmo pelo desembargador Saraiva, essa documentação, ao meu sentir, ela preencheria
seria até desnecessário a juntada dos contra-cheques durante o período referente, porque o documento que a legislação, a norma previdenciária que rege essa matéria, prevê esses documentos como aqueles necessários para a concessão da aposentadoria em regime especial. O meu voto, senhor presidente. Pois não, excelência. Pelos precedentes, alguma manifestação, por maioria, né, vencido o desembargador Saraiva Sobrinho. Pois não. Como divergente, por maioria, né, vencido o desembargador Saraiva Sobrinho. O acordo acompanha, excelência? Acompanho. Lido No e caso, aprovado. eu passo a ser o relator. Relator, mas desculpa. já, só O redator é Vossa acompanho, Excelência para o excelência. acordo. Só a questão da redação da emenda, então fica para a próxima de leitura. Leitura próxima sessão. Eu peço a juntada das razões. Voto vencido. Devido pedido, excelência. Mas a segurança com liminar 2017-07101, Petro Carlos Antônio de Moraes, Petro Governador do Estado do Rio Grande do Norte, embargador Amaury Moura, o relator. Está em mesa, excelência? Está em mesa, senhor presidente. Processo já identificado de Vossa Excelência. Este é mais um caso daqueles policial militar que pretende a implantação do seu subsídio estabelecido pela Lei Complementar Estadual 463 de 2012. Inércia da administração em proceder com a correta implantação. Eu estou seguindo aqui a jurisprudência da Casa no sentido de conceder a segurança, senhor presidente, matéria já repetitiva, e eu aqui concedo a segurança na esteira dos precedentes, como estou votando. Presidente, o 28 também, O 28 também, minha relatoria 28, embargador é semelhante. O 6 e o 9, excelência. 28, O seguinte também, excelência, o 4. O 12 e o 13. 6 e o 9, 12, 13. o 12 e 4 13. também, 6 e 9, embargador Osvaldo, 6 e 9, é? 6 e 9. O 10 é de Saraiva. Não, 10 não, 10. não. 6 e 9, Que 10. tem Embargador Vigílio, 12 e 13. 12 e 13, presidente. E o meu 11º, senhor presidente. de minha relatoria, presidente, tem 15, 16, 17, 18, 15, 19 e 20. 16, 17, 18, 19, 20. Mais alguém? Todos a mesma proclamação. Ao nome de data e voto do relator. O acordo está acompanhando, todos lidos e aprovados. O quinto, mandato de segurança com liminar 2017-37657, Petróleo Renata Priscila Souza e Silvio Santos, governador do Estado do Rio Grande do Norte, Roberto Guedes, é o relator. Senhor presidente, processo identificado por Vossa Excelência, o voto está disponível. Aqui será denegada a ordem por ausência de documento comprobatório a demonstrar a afirmação aprovada do que ele requeriu. A emenda resolve. Constitucional e administrativo, mandato de segurança, concurso público, provimento de cargo de especialista de educação, suporte pedagógico, previsão editalícia de convocação imediata de número determinado de candidatos, alegação da impetrante que teria sido aprovada dentro do número de vagas, ausência, contudo, de juntada de documento comprobatório apto a demonstrar a afirmação aprovação, dilação probatória, inadmissibilidade, prova que, em se tratando de ação mandamental, deve ser pré-constituída, extinção do mandamos sem resolução de mérito. Artigo 485, inciso 4, Código de Processo Civil, restando faculdade à impetrante, se for o caso, valer das vias ordinárias para eventual demonstração do direito que se afirma possuir. Lei 12.016, 2009, artigo 19. Como voto? Alguma divergência? Ao nome da voz relator. Acordo acompanha, excelência. Lido e aprovado. Mandato de segurança com liminar 2017-14-7489, portanto, Lucimar Bezerra Dantas, secretário de Tributação do Rio Grande do Norte e de Administração. O vereador Osvaldo Pinheiro é relator. Excelência, aqui é abono de permanência. Permanência. O voto está disponibilizado. Pelos precedentes, Estou concedendo a concedendo. ordem. Alguma divergência, ao nome da voz relator.
Acordo acompanha, excelência. Lide Acompanhe. aprovado. Oitavo, mandato de segurança com liminar 2017, 15.600, 0, impetrante Aline de Lima Faustino Santos, impetrante governador do Estado do Rio Grande do Norte, barra do Valdo Pinheiro. Em mesa, excelência, aqui se trata de concurso público, professor de física, candidata aprovada fora do número de vagas prevista no edital. Circunstância que se enquadra na regra geral, conferida à administração pública o poder e dever de realizar a nomeação a qualquer tempo, desde que dentro do prazo de validade do certame. Eu estou, na esteira dos precedentes, denegando a segurança. Alguma divergência, algum destaque? A unanimidade tem voto relator. O acordo acompanha, excelência. Acompanha. Lide aprovado. Barra do Saraiva, o 10º. Presidente, o processo está em mesa, o MS número final 6140, onde a impetrante Ana Cláudia Medeiros de Mello e impetrado secretário de Saúde do Estado, é pedido de fármaco de alto custo, matéria com N precedentes da Corte, e eu estou em sintonia com a 15ª PJ, concedendo uma ordem, senhor presidente. Pois não, segurança. Alguma divergência, algum destaque? Acordo acompanha, excelência. Acompanhe, senhor presidente. A unanimidade, lide aprovado. 21, barra 2, Ibanez Monteiro. Na segurança eliminada 2017, 3754, Petrante Ivanira Batista de Araújo, impetrado governador do Estado do Rio Grande do Norte. Demais. Fora do número de vaga, né? Fora do número de vagas, pela delegação da segurança. Há alguma divergência, algum destaque? Todos acompanham o relator. A unanimidade tem voto do relator. O acordo acompanha, excelência. Lide aprovado. 22. Mandato de segurança eliminado 2017, 14352, Petrante Everaldo Santana Rodrigues, impetrante governador do Estado do Rio Grande do Norte, relator do barra 2, Ibanez Monteiro. Fora de vaga. Pela denegação, alguma divergência? A unanimidade nos termos de voto do relator. Quase acompanha, excelência. Lide aprovado. O seguinte 23. 23, a conclusão é diversa, porque a candidata pré-lista está dentro do número das vagas imediatas, e eu queria a nomeação imediata. Sem divergência, a unanimidade tem voto do relator. Concedido. O acordo lide aprovado. 24, excelência. Flávio Soares de Souza, governador do Estado do Rio Grande do Norte, está impetrado. Esse voto é fora do número de vagas, portanto, pela denegação da segurança. Todos acompanham, a unanimidade tem voto do relator. O acordo acompanha, excelência. Lide aprovado. 25, excelência. Neuza Caminho de Cascuz Rodrigues, Estado do Rio Grande do Norte, 2017, 84, 420. 25, a matéria do verso. Aqui avaliar a emenda para os colegas. Constitucional e processual da declaração de incompetência do juízo, fundada no artigo 102, parágrafo 1º N da Constituição Federal. Ação originária que discute valores decorrentes de pensão previdenciária. Pensionista de membro aposentado do Ministério Público Estadual. Inexistência de interesse direto ou indireto dos membros da magistratura ou desta Corte na causa. Ausência de impedimento de mais da metade dos membros deste tribunal a justificar a remessa ao STF. Competência da autoridade impetrada para processar e julgar o feito. Concessão da segurança. O juiz entendeu que não seria a magistratura, o Poder Judiciário do Rio Grande do Norte não teria competência para julgar o feito, porque se tratava de um pedido de uma pensionista do Ministério Público, que remeteu os autos ao Supremo. E eu estou concedendo a segurança para dizer que não há sequer interesse de nenhum magistrado, por ser uma pensionista de um membro do Ministério Público. Não vi aqui qual a relação que o magistrado encontrou para tomar essa decisão. Estou votando pela concessão da segurança, presidente. Pois não, isso é alguma divergência? Não, só o meu impedimento, viu? Impedimento barradora Judite Nunes. A unanimidade tem voto relator. A unanimidade tem voto relator. Acordo com essa? Lide aprovado. Barrador Glauber Reis
Vossa Excelência tem 2 acordos. Senhor presidente, é na ação penal ordinária 2017-59-18, dígito 4. Tem a seguinte redação: acordo. Acordam os desembargadores que integram o pleno deste Tribunal de Justiça, por maioria de votos, acolher a preliminar de ilicitude da documentação obtida por meio de busca e apreensão determinada pelo juiz da 16ª Zona Eleitoral, vencidos os desembargadores Gilson Barbosa, Judite Nunes e Amilcar Maia, que a rejeitavam. 2. Por maioria de votos, reconhecer a ilicitude dos elementos indiciários derivados da referida busca e apreensão, vencido o desembargador Gilson Barbosa, que a rejeitava. 3. A unanimidade, rejeitar a preliminar de nulidade do acordo de colaboração premiada firmado entre o Ministério Público e Giseli Adriano Medeiros de Araújo e Arilson Medeiros de Araújo. E, por fim, por maioria de votos, rejeitar a denúncia oferecida pelo Ministério Público ante a ausência de justa causa para a persecução penal, nos termos do artigo 395, inciso 3 do CPP, combinado com o artigo 6º da Lei 8.038/90, vencido o desembargador Gilson Barbosa, que a recebia. Esse é o acordo. Aprovado. O seguinte é no agravo interno em ação civil originária número 2011-13741, dígito 1, que tem a seguinte redação: acordo dos desembargadores que integram o Tribunal Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça, por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao presente agravo interno, mantendo incólume a decisão recorrida nos termos do voto do relator, parte integrante deste. Vencido os desembargadores Amaury Moura Sobrinho, Roberto Guedes, juiz convocado, João Rebouças e Vivaldo Pinheiro, que lhe davam provimento. É o acordo, senhor presidente. Lide aprovado. A leitura de acordo são esses, sim, o 26. 26, mandado de segurança com liminar Certo, senhor presidente. 553, Petrante Francisco Assis Hora, Petrado, secretário de Administração de Recursos Humanos do Estado do Rio Grande do Norte. Em mesa, senhor presidente, eu estou concedendo a ordem. Matéria já reiterada aqui, a questão da implantação daquilo que já foi deferido administrativamente. Pois não, Excelência. A unanimidade, se destaque nos termos do voto do relator. Acorda com isso, né? Sim, sim. 27, mandado de segurança com liminar 2017-6930, Petrante Marilo Maia Souza, secretário de Educação do Estado do Rio Grande do Norte, o Gilson Barbosa. Está em mesa, sim. É um caso de uma professora da rede estadual de ensino, pretensa progressão para o nível 4 do artigo 7 da Lei Complementar 322, obtenção de curso de especialização lato sensu em Geografia e Ensino no contexto amazônico, pleito afetado na via administrativa, ausência de pronunciamento definitivo, inércia verificada, prescindibilidade da existência de vagas e dotação orçamentária, manutenção da classe, direito líquido de 7 violado. Há precedentes deste tribunal, concessão da segurança em consonância com o Ministério Público. Integralmente disponibilizado. Alguma divergência, algum destaque? A unanimidade teve o relator. Acorda com o país, Excelência? Lide aprovado. Barro do Amaurio, 29 e 30, está em mesa, Excelência? E 30, você pediu vista. Nenhum dos dois está em mesa. Processo que independe de pauta. Bargador Judite Nunes. Pois não, Tem 2 conflitos, tem Excelência. 2 conflitos. Uma palavra de identificar e julgá-los. Pronto. Eu entendo que só a ementa basta, mas Pois não, fique Excelência. bem à vontade. O primeiro é o conflito de competência 7901, distrito 4 de Currais Novos, da Vara Cível. Suscitante é o juiz de direito da Vara Cível da comarca de Currais Novos e suscitado o juiz de direito da 4ª Vara da Fazenda Pública da comarca de Natal. Entre partes, Sindicato dos Agentes de Saúde, advogado Nilson Nelber Siqueira Chaves, e também entre partes, município de Cerro Corá. Processual civil, conflito negativo de competência em ação combinatória, proposta em face do município de Cerro Corá. Decisão declinatória do juízo suscitado, que observou de forma escorreita a norma do artigo 32, inciso 9, da Lei Estadual número 165/99. Competência territorial e ratione personae. Possibilidade de declínio de ofício. Conhecimento de improcedência do conflito. Declaração da competência do juiz suscitante. É assim que eu estou votando, Excelência.
Sem divergência, a unanimidade tem voto relator. O outro é o conflito de competência número 21.444.3, oriundo da quinto Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Natal. Suscitante é o juiz de direito do 5º Juizado e suscitado o juiz de direito da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Natal. Entre partes, MGD, defensora pública Brena Miranda Bezerra, e também entre partes MDN. Ementa processual civil, conflito negativo de competência em ação proposta por Infante, devidamente representado por sua genitora e pela Defensoria Pública. Embate quanto à legitimidade ativa na sede do Juizado Especial da Fazenda Pública. Interpretação do artigo 5º da Lei 2.153/2009. Norma clara e coesa. Desnecessidade da incidência subsidiária do artigo 8º da Lei 9.099/95. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. Observância da causa de atração da competência absoluta dos juizados fazendários diante do valor da causa. Conhecimento e improcedência do conflito. Declaração da competência do juízo suscitante. Quero consignar, Excelência, que ambos os conflitos estão concordes para ser ministerial. Pois, Excelência. Alguma divergência? A unanimidade tem voto relator. Doutor Rebouças. O conflito, senhor presidente, é conflito negativo de competência, suscitando o juiz de direito do 5º Juizado da Fazenda Pública da Comarca de Natal e suscitado o juízo de direito da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Natal. A matéria é idêntica ao último da desembargadora Judite, porque tem o menor, aqui o Infante. Eu estou também em consonância com o parecer ministerial e na esteira dos precedentes, declarando a competência do juizado da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Natal. Como eu estou votando, senhor presidente? Sem divergência, Tiago. A unanimidade tem voto relator. Embargador Cornélio Alves, tem 2 conflitos. Certo. Conflito negativo de competência 2017, 02-1434, distrito 0, suscitante, juiz de direito da 15ª Vara Civil da Comarca de Natal, suscitado, juiz de direito da 5ª Vara Civil da Comarca de Natal. A ementa, direito processual civil, conflito negativo de competência, ações declaratórias de inexistência de débito, acumulada com reparação por dano moral. Alegação pelo juiz suscitado de conexão entre as demandas que não possui a mesma causa de pedir. Rejeição, possibilidade de suspensão do processo, previsto no artigo 313, inciso 5º, letrado do CPC, inexistência de risco de decisões conflitantes e preservação do princípio do juiz natural. Precedente desta Corte, conhecimento do conflito para declarar a competência do juízo suscitado. Sem divergência, sem nenhum destaque. A unanimidade tem voto relator, O Excelência. seguinte é o conflito negativo de competência 2017-015292, distrito 3, suscitante, juiz de direito da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Mossoró e suscitado o juízo de direito da 2ª Vara Civil da Comarca de Mossoró. A ementa, direito processual civil, conflito negativo de competência, 1ª Vara da Fazenda Pública e 2ª Vara Civil da Comarca de Mossoró. Ação de busca e apreensão, demanda ajuizada pela autora perante a Vara Civil, visando localizar a motocicleta registrada em seu nome, mas alienada a terceiro desconhecido. Pretenso deslocamento da competência da Vara Civil para a Vara Fazendária, sob o fundamento de que o DETRAN é detentor do excreto decorrente das multas aplicadas à motocicleta. Impossibilidade, infrações lavradas pela Polícia Rodoviária Federal, Ministério da Justiça, União, Autarquia Estadual, que não faz parte da LIDE e cujo interesse nos créditos das infrações não restam demonstrados. Conhecimento do conflito para declarar o juiz da 2ª Vara Civil da Comarca de Mossoró como competente para apreciar e julgar a ação de busca e apreensão. É como voto. Sem destaque, sem divergência, a unanimidade tem voto relator. Pauta anterior. Pauta número 31 tem mesmo, Excelência? Exame criminal 2016, 19.421, requerente José Torres da Silva, Justiça Pública, relator do Gilson Barbosa. 28 de 2 de 2018. Após o voto do relator, em com o parecer da 4, ao Procurador de Justiça,
dando provimento ao pleito revisional para reformar a reprimenda acessória imposta revisionado, mantendo-se no cargo de agente penitenciário, sem embargo de eventual apuração a respeito administrativo, e o voto do desembargador Ricardo Tinoco, negando provimento, pediu visto os atos do desembargador Amaury Moura Sobrinho. Pois não, senhor presidente. Vou me ater a pequenos tópicos do que escrevi, excelência, rapidamente, dizendo o seguinte: no caso concreto, pretende o requerente que não seja aplicada como efeito da condenação assim imposta na ação penal no edital a pena de perda de cargo ou função pública, sob o argumento de que o venerando acordo proferido pela Egrégia Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça contrariou frontalmente as disposições do artigo 92, parágrafo único do Código Penal, e via de consequência o artigo 93, inciso 9, da Constituição Federal. Após analisar detidamente todo o conteúdo probatório coligido nos autos, valorando-os conforme convicção própria e na linha das ponderações feitas no voto do relator, entendo que assiste razão revisionando. Sustenta o mesmo que a sua condenação de perda do cargo caracteriza-se como uma medida extremamente gravosa, tendo sido imposta sem fundamentação em afronta ao parágrafo único do artigo 92 do Código Penal. Pois bem, ressai dos autos que o magistrado de primeiro grau, ao se pronunciar sobre a questão ora posta, rejeitou os aclaratórios interpostos pelo parquet, nos quais pleiteava a aplicação da pena acessória de perda do cargo de agente penitenciário. Todavia, em sede de apelação, a Câmara Criminal reformou a sentença para considerar negativas as circunstâncias da culpabilidade e do comportamento da vítima e ainda aplicar a pena de perda do cargo efetivo. Ocorre que, a despeito de não desconhecer o simples fato de que a substituição da pena privativa de liberdade imposta ao autor por uma pena restritiva de direito não impede a perda do cargo do servidor público, porque esta não está adstrita à efetiva privação de liberdade do réu, mas sim à incidência do efeito extrapenal específico disposto no artigo 92.1 do Código Penal. O caso em análise guarda uma peculiaridade. A pena acessória, perda do cargo público, restou mais gravosa que a pena principal, 2 anos de reclusão em regime aberto, com pagamento de 10 dias multas, com a substituição da privativa de liberdade por uma restritiva de direitos. Lá do outro, no édito condenatório, o juiz adquém limitou-se a fundamentar tal reprimenda na culpabilidade e reprovabilidade da conduta imputada ao agente. E conquanto se possa, de fato, aferir a reprovabilidade do ato praticado pelo autor réu, tal fundamentação não se revela suficiente a tal desiderato, porquanto, se assim fosse, em toda condenação imposta ao servidor público por crime contra a administração pública, o efeito da perda do cargo público seria automático, o que violaria frontalmente o princípio da individualidade das penas. Logo, em sendo a pena de perda do cargo público apenas a consequência secundária da condenação criminal, a meu aviso, na espécie, em homenagem aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da individualização da pena, entendo, máxima vênia, que tal reprimenda deve ser decotada do édito condenatório, na medida em que a pena acessória não deve ser mais grave do que a principal, podendo tal matéria ser apreciada na seara administrativa, se assim necessário for. Nesta linha de considerações, cito os julgados da Câmara Criminal desta Corte. E aqui tenho vários precedentes da Câmara Criminal da nossa Corte. A exemplo, o desembargador Glauber Rego, na apelação criminal 2015-5692, julgada em 23 de 2 de 2016. Tenho ainda a desembargadora Maria Zeneide, nesse mesmo sentido. Volto ainda para ilustrar mais ainda o meu voto com o acordo do desembargador Glauber Rego e ainda do desembargador Vigílio Macedo, todos nesse sentido, e concluo, portanto, senhor presidente, sem necessidade de maiores digressões, nos exatos moldes estabelecidos no voto do eminente relator, julgando procedente a pretensão à ação revisional para reformar a reprimenda acessória imposta ao revisionando,
mantendo no cargo de agente penitenciário. Como voto, acompanhando, portanto, o relator, pedindo venha a divergência inaugurada pelo doutor Ricardo. O Ricardo não está presente, né? Mas ele autorizou. Não autorizou que salvo engano da minha parte. Pois é, senhor. Algum voto divergente? Alguma manifestação? Acompanha a divergência. Também a divergência. Eu não sei se foi consignado, se ele autorizou ou não, ou se há necessidade. Não, mas ele autorizou que não estava embargador Cornélio ia assumir na próxima. Perfeito. Por maioria, né? Isso. Vencido, doutor Ricardo Tinoco, juiz convocado. Não, Desembargadora Judite. a maioria foi com o relator. O desembargador Judite. Também foi com ele, mas O já relator. tinha votado, não? Já tinha votado, o desembargador Judite já tinha votado também. Já? Já. E Vossa Excelência acompanhou o doutor O Ricardo. relator, o desembargador Gilson, o desembargador revisor discordou e o voto veio para mim. Vossa Excelência acompanhou a divergência. Estou acompanhando o relator. O relator, é isso mesmo. Nem com o relator. O desembargador Judite Também. também apoiou o relator. Foi vencido o revisor do desembargador Ricardo Tinoco, por maioria. Desembargador Glauco, 3-2 tem mesmo? Está em mesa, senhor presidente. Ação penal originária 2017, 15.718.1, em 7 de 3 de 2018. Após o voto do relator recebendo a denúncia contra Maria de Fátima da Silva, voz Elzuerte Menezes Martins, Jorge Eduardo Carvalho Verde, pela prática em tese retificado no artigo 312, caput, com âmbito do Código de Processo Penal, vista antecipadamente dos autos do Glauber Reis. Não. Demais, aguardaria o voto. Senhor presidente, está em mesa e eu trago aqui uma questão de ordem. Eu tomei a liberdade e falei antecipadamente com o desembargador João, mas me parece que o desembargador mantém a posição de permanecer o processo em mesa. A questão de ordem que trago é porque a ação penal originária ela foi proposta no primeiro grau, em desfavor de 3 pessoas, e uma delas, antes do recebimento da denúncia, foi eleito prefeito do município. E aí foi deslocada a competência aqui para o tribunal. E o desembargador João já colocou o processo em pauta para deliberarmos a respeito do recebimento ou não da denúncia. E aí a questão que trago é porque a prática que temos, e eu fiz uma busca aqui na jurisprudência, nestes casos, fazer a remessa ao Procurador-Geral para que ele tenha a possibilidade de pedir e fazer o que entender de direito, com a possibilidade de pedir o arquivamento, de mudar a definição jurídica dos fatos, emendando a inicial, ou até mesmo ratificar a denúncia formulada. E aí, conversando com o desembargador João, mas a presença do procurador na sessão seria suficiente para ratificar. E, de fato, tem posição jurisprudencial nesse sentido, mas não é essa a prática aqui na Corte. Aqui nós temos, tem sido uma prática, encaminhar o Procurador-Geral para que ele delibere sobre o que entender de direito. Aqui eu encontrei, admitindo a possibilidade de ser ratificado com a presença do procurador em sessão, um precedente do STJ do ano de 2003. Eu encontrei um outro, agora mais recente, julgado na 6ª turma, em 12 de março do ano 2012, na relatoria do ministro O.G. Fernandes, onde, em resumo, ele diz o seguinte: reconhecida a competência do tribunal, abro aspas, reconhecida a competência do Tribunal Estadual para o processamento do feito, constitui decorrência lógica a legitimidade do membro do parquê atuante no 2º grau para propor a ação penal. Neste caso, a inicial acusatória apresentada por promotor de justiça é nula. Os autos devem ser remetidos ao Procurador-Geral
da Justiça, aqui no caso era do Estado do Rio de Janeiro, para que atue como entender de direito. Embargos acolhidos. Isso aqui no embargo de declaração, no HC 86001, julgado na 6ª turma, repito. Então, a questão de ordem que trago é essa, para que a gente delibere aqui sobre a necessidade ou não, nestes casos, de remeter ao Procurador-Geral para que ele proceda como entender de direito. Eu tenho até um aqui, que é sigiloso, que eu estou trazendo para ser submetido, que tem a mesma situação na relatoria do desembargador João, em que foi feita essa remessa ao Procurador-Geral para que ele fizesse essa atuação. No meu gabinete tenho feito assim também. Então, para que a gente defina aqui se é necessário ou não. Você levanta em questão de ordem, relator. Só para... Realmente é interessante a matéria, para nós temos conversado sobre o tema. Que foi que trouxe a reflexão, inclusive submeter à Corte essa matéria. É que o Supremo, ele, ao apreciar isso, diz, nos termos da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, a partir do julgamento do inquérito 571, o relator ministro Sepúlveda pertence, a alteração da competência inicial em face de posterior diplomação do réu não invalida os atos regularmente praticados, devendo o feito prosseguir da fase em que se encontra, em homenagem ao princípio tempus regi actum. Relator ministro Galvão. Aí eu fiz uma reflexão sobre isso, e por isso nós estamos discutindo. Quando o tribunal se declara incompetente, que já recebeu denúncia, que o processo vai para o juiz vai mandar o promotor ratificar? Ou continua? Desembargador João. Não, estou só trazendo. Só para a gente, sem polemizar. Mas no caso aqui, não foi recebida a denúncia. Se recebida, aí não tem dúvida. De fato, segue normal. A questão é que, no caso concreto, não houve o recebimento da denúncia. Então, e aí tem a possibilidade. Eu vou pedir a suspensão do julgamento para dar uma examinada, que eu estava pensando que tinha sido recebido. Não, foi não. Tanto é que nós estamos aqui para deliberar sobre o recebimento ou não. Okay. Essa é a questão. Senhor presidente, eu gostaria de fazer uma observação. Nesse caso, já havia conversado com o desembargador João a respeito, uma dúvida. No precedente da minha relatoria, eu mandei para o Ministério Público ratificar, para o procurador ratificar a denúncia, se assim o entendesse no caso, mas na situação que me chegou para análise, só havia sido oferecida a denúncia. No caso do desembargador João Rebouça, do desembargador Glauber, sim, também tem um detalhe, já foi oferecida a defesa preliminar, a denúncia não foi recebida, mas a defesa preliminar já foi oferecida. Já. Então, teríamos que fazer o seguinte, caso de ratificação da denúncia pelo Procurador-Geral, iria se aproveitar a defesa preliminar ou iria se ouvi-lo novamente a respeito da defesa preliminar? É uma questão que deve ser decidida. Nesse caso, eu entendo ratificada, não mudou-se nada para que justificar a abertura de novo prazo para a defesa. Pelo menos é o que eu entendo. Agora, tem a possibilidade do Ministério Público de pedir o arquivamento, de dar uma definição jurídica diferente aos fatos? Não, é possível. Ele não pode pedir a desistência, mas o arquivamento ele pode pedir lá. Não está ainda ela recebida? Eu confesso que tenho uma certa dúvida. Se vai para o Ministério Público depois e ele tem uma segunda palavra a respeito da situação, se não seria necessário se ouvir a outra parte, uma vez que... Eu entendo que não, mas se a Corte entender que sim... Vai examinar isso, ele certamente examinará. Exatamente. Mas o fato é que... O fato é que a prática tem sido essa. Pelo menos no meu gabinete, conversei com o desembargador Ibanez Monteiro também. Tenho aqui um que é sigiloso, que eu não posso revelar, na relatoria do desembargador João, que procedeu com essa maneira. Não, para fazer o que entender direito, como diz aqui o precedente no STJ. Mas o relator não vai examinar? Como eu disse agora também, o Procurador-Geral deu ciência da inclusão do presente feito em pauta, também foi para a Procuradoria. E a Procuradoria deu ciência para a inclusão em pauta. E sem polemizar, se o entendimento da Corte é esse, eu levo para o gabinete e trago novamente. Uma dúvida, né? E eu confesso também tenho. O relator vai já estudar e poderá trazer ou com a mesma posição. Isso. E
não é? Vou modificando e na próxima sessão Não, faz nós não. decidiremos. É. Pela ordem, Excelência, só fazer uma consideração que o Ministério Público exatamente tem ciência da pauta, do processo, né, que é colocado em seus termos, e, eventualmente, qualquer pedido de alteração ou modificação poderia ser tentado também nesse ínterim. Né? Só reforçar esse entendimento também da ratificação do que foi feito anteriormente pelo colega na primeira instância. Só a título de complemento. Pronto, o julgamento está suspenso. Está retirada a questão de ordem, que a doutora procuradora Retirou. Se ela ratifica na sessão. Pois é, desembargador da parte do relator. Aí ele volta. Volta. Isso. Volta para o gabinete do embargador Glauber está com porque no momento ele só trouxe a questão de ordem. Oi, não, Superada a questão Excelência. de ordem, Tá. entrará o voto em relação à questão. Desembargador, Presidente, mas embargador Glauber. nesse caso, então, a questão de ordem fica resolvida e que é necessária a remessa, a ratificação da denúncia pelo... Não é? Então, com a ratificação, Em sessão. fica a questão de ordem suscitada por Vossa Excelência fica resolvida, acolhida para a ratificação. Ok. Pois não, Excelência. É. Desembargador Glauber, processo, E gabinete. no caso, não. No caso, foi suscitada a questão de ordem, mas superada em face do pronunciamento da sessão pelo Ministério Público. Então, entendeu-se que a ratificação é necessária, porque ela ratificou e ficou resolvido. Né? Senão, não precisaria nem da ratificação feita por ela. Pois não. O desembargador Glauber, processo, gabinete. Você vai trazer, está constando, você não vai voltar para apresentar o mérito? Não, vai ele vai levar para o gabinete. Sim. E não volta para o gabinete do desembargador Glauber, o que é que eu disse? Porque, veja bem, a decisão me parece que não houve. A matéria foi discutida, o desembargador relator disse que iria examinar a questão e traria na próxima semana, oportunamente. A intervenção, claro, da doutora procuradora, em teses, supriria a questão, porque espontaneamente veio aos autos, quer dizer, na sessão, já manifestou-se pela ratificação dos atos. Mas, a rigor não houve decisão do pleno. Ou se mantém, porque a preocupação do embargador Ibanez procede, porque não houve, ninguém decidiu. Isso. Porque o processo até então estaria suspenso, o julgamento estaria suspenso, em decorrência da intervenção do relator, que iria levar o processo para reexame. Né? Ela adiantou já, mas isso não foi como. Eu acho que deve voltar ao relator. Acho que o pronunciamento dela até contribui naturalmente para O processo deve voltar ao gabinete do relator, mas, a reexame da matéria. Não, o relator não, está com... Volta. Aí, no caso, nós teríamos que decidir se procede ou não a questão de ordem. A questão de ordem agora está assim, sem objeto. A questão de ordem não tem, não há mais questão de ordem desse processo, não. Vamos considerar só para esse tese, processo. mas o processo em si não tem mais questão de ordem. Porque ela já ratificou, a gente vai denunciar o que já foi ratificado. É só nesse caso. O Glauber retira a questão de ordem, para a gente não ficar com ela pendente. Ele retirou, ele já disse em virtude da... Então, no caso, em virtude da... Desembargador Glauber já retirou a questão de ordem. Poderia ser uma solução. Antes da decisão, já ratificou, mas antes da decisão em relação à questão de ordem. A título de colaboração. Para resolver, vamos tomar os votos, né? Não foi aprovado. Vamos tomar os votos para ver se... Desembargador Cornélio Alves.
Eu voto O relator mantém a posição? pela procedência da Guardou, questão de João? ordem, para que, antes de recebida a denúncia, seja ouvido o Ministério Público, não vejo problema nenhum. No momento que o relator receber a denúncia, ele já pode abrir vista diretamente para o procurador, para ver se ele faz modificação ou não, se ratifica. Então, é pela procedência da questão de ordem. No caso específico, ela já foi superada porque a procuradora já manifestou na sessão que ratifica a denúncia. Embargador Amaury Moura. Meu sentido. Embargador Judite. Não discrepo. Doutor Roberto. No mesmo sentido. Doutor João Rebouças, manifesta. Bem, senhor presidente. Não, eu vou, já que o entendimento vai ser esse, doravante, até porque tem um precedente do meu gabinete que já mandou, vou me curvar isso para também continuar fazendo. Embargador Vivaldo Pinheiro. Embargador Sávio Sobrinho. Quer dizer que a Corte está acolhendo a questão de ordem, é isto? Está acolhendo. Pronto, O então caso nesse... concreto já foi superado porque ela já ratificou. Pronto, mas eu acompanho o relator. Acolhendo. Embargador Milka Maia. A manifestação da doutora procuradora, não vejo mais necessidade para a questão, mas se for para questão de orientação dos demais casos, tudo bem. Embargador Vílio Macedo. Também, no mesmo sentido, senhor presidente. Embargador Ibanez Monteiro. Acolho a questão de ordem, fazendo a distinção. Se a denúncia já tiver sido recebida em primeiro grau, não haverá mais a necessidade, porque o ato processual foi praticado naquele momento validamente. Se ainda não foi recebido em primeiro grau, vindo a denúncia para ser recebida pelo tribunal, entendo que deve ir ao Ministério Público. Mas no caso de já ter recebido, Foi ratificado a questão de ordem. em sessão. Foi nesse sentido mesmo. Processo volta ao gabinete do embargador Glauber Rego para apresentar o mérito da questão. É difícil, hein? Já ratificando, ele ratificou. Aqui foi acolher a questão de ordem. Ele ratificou em sessão. Passa a palavra passa a presidência ao decano, embargador Amaury Moura. Pois não, senhor presidente. Excelência, há um grave inquérito de suspensão 2016-18-992, origem da 4ª Vara Civil da Comarca de Natal, o agravante Estado do Rio Grande do Norte e o agravado Estelin Diniz. O juiz de primeiro grau determinou que o IPERN implantasse e efetuasse o pagamento do valor devido à altura correspondente à parcela autônoma da equivalência ao PAI, certo? Parcela iguais ao que estava vindo sendo pago aos aposentados e os magistrados, certo? Veio para a presidência indiferiu o pedido, certo? Os argumentos trazidos, questão referente ao mérito da demanda principal, incompetência da venda pública, suposta suspeição do julgador, alegação de atividade passiva do IPERN, suposta prescrição. Pedido de suspensão não pode ser usado, nesse caso, como sucedâneo recursal. Eu vou ler aqui a emenda, excelência. Agravo em pedido de suspensão liminar, alegações autorais fundadas em questão de mérito, fundamentos da decisão, objeto da contracautela que demandam enfrentamento pela via recursal. Própria. Importância da utilização do pedido de contracautela como sucedâneo recursal. Juízo de delibação mínima que não revela a probabilidade nas alegações autorais e risco de lesão a direito público primário não demonstrado. Manutenção da decisão que indeferiu o pedido de contracautela. Agravo desprovido, excelência. Agravo desprovido. Nós julgamos aqui, nesta mesma sentada, e reconhecemos a competência do juízo de primeiro grau para apreciar esses pedidos. No caso, o juiz apreciou, concedeu uma tutela, e aqui o Estado pretende a suspensão através de um pedido de suspensão de liminar. Vossa Excelência negou, não é isso? E está aqui negando o agravo interno do Estado. Indago da Corte se há algum destaque. Todos de acordo? Então, proclamo desprovido o agravo interno à unanimidade nos termos do voto do relator.
Eu devolvo a presença de Vossa Recebo muito Excelência. grato, presidente Vossa Excelência. O 38, o Ricardo Tinoco não está presente, né? Ordem do dia. 37. Sobre a inconstitucionalidade número 2017, 50870, que é de Procurador-Geral de Justiça e município de São Tomé. Padre Amaury Moura é o relator. 37, Excelência. Não, mesa, senhor presidente. O 16. 38, embargador, da minha relatoria. São os embargos, eu vou ler a ementa. É o 2017, 37, 81. O embargante e embargado também, Estado do Rio Grande do Norte, embargante e embargado Flávio Roberto de Oliveira. Constitucional, administrativo e processual civil, embargos de declaração e mandado de segurança, recursos opostos pelas duas partes litigantes, servidora pública estadual, acórdão que reconheceu o direito à aposentadoria especial pelo exercício ininterrupto e habitual de atividade insalubre, embargos do impetrante, alegação de pontual omissão quanto ao enfrentamento do pedido de retroação dos efeitos financeiros, ocorrência, impossibilidade de reconhecer a retroatividade ao momento do requerimento administrativo, conforme pretendido, supressão do vício para consignar no acordo embargado que as parcelas pretéritas são devidas a partir do ajuizamento do mandamos. Embargos do ente público, alegação de omissão em torno do exame dos efeitos concretos da súmula vinculante número 33 do STF, inocorrência, mera resignação em relação ao entendimento jurídico firmado no julgado, oferecimento de tese nova quanto à suposta desconsideração de período de afastamento do servidor, recurso que não se presta ao exame de alegação nova, curso de residência realizado em estrita consonância com as naturais atividades da função desempenhada pelo impetrante, ausência dos vícios elencados na norma de regência, conhecimento dos dois recursos, rejeição do recurso estatal e acolhimento parcial dos embargos opostos pela parte impetrante. É assim que estou votando, Excelência. Alguma divergência no destaque? A unanimidade tem voto do relator. Agora vem o 42, né? A ação da inconstitucionalidade 2016, 29372, querendo município de Pau dos Ferros, querendo Procurador-Geral de Justiça, querido município de Pau dos Ferros, Câmara Municipal de Pau dos Ferros, Pastor Ivanei Monteiro é o relator. Em mesa, presidente. Essa ação trata da declaração de inconstitucionalidade da Lei 1467, de 2014, do município de Pau dos Ferros, que autorizou a contratação temporária de servidores na área de saúde, sem concurso público. E eu estou votando pela procedência da pretensão para declarar a inconstitucionalidade, cuja ementa está assim redigida. Constitucional, ação direta de inconstitucionalidade, Lei Municipal de Pau dos Ferros, 1467, 2014. Contratação temporária de servidores na área de saúde, necessidade temporária de excepcional interesse público não caracterizada, afronta ao princípio do concurso público, inconstitucionalidade da norma questionada por desrespeito ao artigo 26, inciso 2º e 9º da Constituição do Estado do Rio Grande do Norte, declaração de constitucionalidade com efeito ex tunc, procedência da ação. Também acompanha Também acompanha Vossa Excelência. Algum destaque, alguma divergência? Eu só voto pela retroatividade. A unanimidade tem voto do relator. Nomeado de servidores? Não, nesse caso, quanto em relação... não é a regra, não. A regra é para nomeação. Tem a posição aqui já em... Não tem que pedir o defeito da modulação. Exatamente. Só que os efeitos... Tem quórum? Tem. Precisa do quórum 2/3, né? Para modular. Tem 12. 5, 10, 11, 12. Tem. 2/3. Eu acompanho o relator, senhor presidente, mas... Sem modulação? Não, modulando com efeitos ex nunc, a partir do julgamento. A partir do julgamento. Exatamente.
que é o que temos aqui feito. Decidido. O efeito foi... Eu acompanho o relator integralmente, inclusive nos Tem efeitos. a posição do desembargador Cornélio e do desembargador Ibanez, que... Vossa Excelência, O meu posicionamento é ex nunc, como temos aqui já feito em reiteradas oportunidades. relator Stunk. Meu voto é retroativo. E o meu também. Eu acompanho. É efeito normal, né? Vamos tomar os votos, Excelência. Só modulação, né? Exatamente. Bagulho Glauber. Ex nunc, para Não, efeitos para daqui... frente. Isso aí. Eu acompanho a divergência do desembargador Amauri. No caso... Qual é o... Stunk. Nunc, com N. Stunk. Pagador Cornélio. Não, eu já votei. Já Ex-tunc, votou. integralmente com o relator, é efeito normal. Tá? Stunk. Sim. Pagador Amauri. Já votou. Com N. Snunk. O meu também. Pagador Judite. Snunk. Ex-nunc. Roberto Guedes. Nunca. Snunk. Nunca. O João. Também não tem a posição do delegado. Divergência? Nunc. Pagador Vivaldo. Snunk. Do Saraiva. Snunk. Pagador Amilcar. Snunk. Pagador do Lermano. Não está. Do Vigílio. Também é modulo, senhor presidente, ex-nunc. Vencido, né? Desembargador Ibanez, desembargador Glauber Rego. Não, desembargador Coisa Cornélio. Também acompanho a divergência. Nunc. O acorde permanece, desembargador. Permaneço relator para o acordo. Pergunta a Márcio se só a modulação do efeito eu preciso fazer, ou Vossa Excelência, você faz na redação alterada. No acordo, só a publicação do acordo. acordo. Vai alterar. Quando fica a próxima sessão, né, Excelência? Então pode ser. O 43, embargo da Declaração de Mandado de Segurança 2017, 3012, embargado no Estado do Rio Grande do Norte, embargado Felito Gadelha II, Glauber Rego é o relator. Segundo aqui consta no voto, a procuradora é a doutora Ana Carolina, que a minha sobrinha me impede. Agora, na publicação não está, certamente porque só veio o nome dela nos embargos. Procurador doutor Cássio Carvalho Corrêa É, mas aqui no voto tem procuradora doutora Ana Carolina, né, desembargador Glauber? desembargadora. E aí, se for, eu estou impedida, senão eu voto normal. Desembargadora Judite Nunes. E aí eu não sei onde é que está o equívoco. Hein, desembargador Glauber? Deixa eu só me certificar aqui. Tá no olhando? voto tem a doutora Ana Carolina. Deixa eu só Pronto, ver então eu aqui estou impedida, só isso, só para efeito de impedimento. E é ela quem assina os embargos, de fato. Sim, senhor. Então, senhor presidente, o voto está disponibilizado e eu estou conhecendo e rejeitando os embargos, senhor presidente. Alguma divergência ao não dar ter voto relator? Por 44. Agravo interno, mandato de segurança, 2017, 1979. Esse aqui é aquele nosso, viu? Mas É a o gente Estado já- agravado Antônio Marcos Mineiro Sá. Senhor presidente, Pagador relator. essa questão aqui é uma que foi abordada pela desembargadora Judite. Eu acho que seria interessante. Eu tenho o Estado, ele atende o pedido de promoção administrativamente, mas não implanta o valor correspondente da remuneração. E aí vem o mandato de segurança e eu tenho concedido a liminar. Eu não encontro aquele obstáculo da lei de mandato de segurança, no sentido de que... Impeditivo, né? Exatamente, não é impeditivo na minha concepção, eu tenho concedido. E aqui o Estado vem agravando e eu estou mantendo a minha decisão, senhor presidente. E eu revejo a A questão minha, do Excelência. subsídio, que não é implantado conforme a promoção que é deferida administrativamente. Vem o mandato de segurança pedindo que seja implantado, eu entendo que não é aumento que é concedido judicialmente, então não vejo a vedação da lei de mandato de segurança e tenho concedido de forma monocrática, liminar. O Estado agrava, dizendo que há o impedimento do artigo 7, parágrafo 2º da lei 12.016/2009. E aí eu estou fazendo o destaque aqui porque a desembargadora Judite me parece que tem um posicionamento contrário. Eu e o desembargador João, nós tínhamos outro Também entendimento que na última sessão a gente Pois é, entendeu. eu estou mantendo a minha decisão. Eu estou negando provimento ao agravo. Eu estou concedendo, dando provimento, Excelência. Se o tribunal agora votar e a maioria encaminhar, eu vou rever, mas eu estou negando a situação. Então, eu estou concedendo o
dando provimento ao agravo. Não sei se era bom tomar os votos dos demais exatamente. colegas, porque eu não sei qual a posição de todos. Embargador Cornélio. Com o relator. Embargador Amauri. Também, excelência. Relator. Inclui concedendo. Embargador Judite. Eu revi minha posição na última sessão, foi na penúltima, e agora acompanho o relator. Embargador Roberto Guedes. Embargador João Rebouças. Também faço minhas palavras da desembargadora Judite. Embargador Vivaldo. Aí, sobrinho. Mantém a mesma posição, Valdomiro? Sim. Embargador negando. Virgílio Bacedo. Para frente é que vai. Com o relator, excelência. Embargador Ibanez Monteiro. Esse julgamento hoje é interessante porque há divergências de posicionamento, de entendimento de relatores. Uns concedendo, outros não. Agora, penso que seria a oportunidade de uniformizar o entendimento e, a partir de agora, quem entender por não, quem não conceder, passaria a conceder. Então, vamos uniformizar e decidir conforme o relator está propondo. Nesse caso de promoção, né, de militar, Embargador Glauber. Isso mesmo. É isso É um mesmo. caso de progressão, de promoção policial militar, ele é promovido, mas não recebe o soldo correspondente. Exatamente. Hoje nós julgamos 2 da minha relatoria, em que eu concedi a liminar e ratifiquei agora na segurança. Pois não, Desembargador, presidente, eu tenho um processo. Senhor presidente, só pela ordem, eu estava revendo aqui e a assessoria me advertiu que eu não estou concedendo monocraticamente. Tem implantação de verba. Logo, eu acompanho a divergência. Pois não, só o desembargador Glauber. Não, eu nego provimento. Só o desembargador amigo. Amigo desembargador Saraiva. Por maioria, né, excelência? TJE, está pauta do dia. Mandato de segurança. Impetrante Fábio Ricardo Benício Filho. Impetrante Estado do Rio Grande do Norte, deputado do Glauber Rego, é o relator. O primeiro foi a unanimidade, excelência. Todos já votaram. Dependendo de pauta, conflitos, competência, 2018, 820 mil, 08741. Substituir de direito do juizado especial e civil da comarca de Currais-Nova. Substituir da vara civil de Currais-Nova. Embargador Vivar votar com ele é o relator. Quem falta votar? Eu acho que já... Embargador Ibanez, nesse terceiro, no segundo. Presidente, eu gostaria que o tribunal discutisse essa matéria para definir a questão de competência do juizado quando há necessidade de prova, de produção de prova pericial, que é a hipótese em que o desembargador Amauri pediu vista em 2 conflitos na sessão passada. Por se tratar de perícia, naquele caso que eu votei divergente do desembargador relator, do desembargador Vivaldo, entendendo que quando se tratar de cálculo, matéria de cálculo apenas, não há perícia. A parte que executa apresenta os cálculos e não há necessidade de prova pericial. O desembargador Amauri trouxe uma questão interessante naquela oportunidade, no debate, que foi a possibilidade de, quando a prova pericial não for de alta complexidade, a competência ser admitida para o juizado especial. A hipótese aqui é esta: nós estamos diante de execução de sentença em que há apenas a elaboração de cálculo e noutra questão é a progressão dos servidores, do autor. Então, essa matéria exigiria complexidade e, para que nós possamos ampliar esse debate, eu gostaria de trazer também, se a entendermos que a prova pericial, não sendo de alta complexidade, a competência seria do juizado. No caso que nós temos decidido que a competência não é do juizado, porque exige a prova pericial da insalubridade, é também uma prova que eu não reconheço a alta complexidade. É apenas uma constatação. O perito, o médico de saúde do trabalho, vai ao local e verifica se o ambiente está em condições insalubres ou não. O juiz sequer
poderia discordar desse entendimento, porque é um pronunciamento eminentemente técnico. Então, se o tribunal compreender que, havendo a necessidade de uma prova pericial de baixa complexidade, mesmo assim o procedimento poderia ser no juizado especial, eu iria rever o posicionamento com relação à insalubridade. O que me faz fundamentar meu voto pela não competência do juizado especial é que os princípios que orientam o juizado especial da oralidade e da celeridade não são compatíveis com produção de prova. E aí, se tivermos que discutir realização de prova, nesse caso pericial, mesmo de baixa complexidade, estaríamos desrespeitando esses dois princípios que norteiam o juizado especial, mesmo nas perícias de baixa complexidade. Por exemplo, nesse caso de insalubridade, que tem o órgão do Estado encarregado de realizar essa perícia em todos os ambientes de trabalho da rede pública do Estado. E, quando não for do Estado, seria um médico de segurança do trabalho que faz a constatação, apresenta o laudo, um documento, sem sequer haver necessidade de questionamento, porque é constatação. O mesmo caso quando se tratar, por exemplo, de essa questão que está agora em análise, que é o cumprimento dessa decisão proferida em ação coletiva proposta pelo sindicato em relação ao piso salarial e à atividade extra-classe, para verificar se o servidor exerce atividade extra-classe ou não, e fazer jus a essa gratificação. Não vejo aí a necessidade de uma perícia de alta complexidade. Então, gostaria que o tribunal discutisse isso. Havendo necessidade de qualquer constatação, seja por laudo técnico, seja por perícia, contraria os princípios do juizado, ou admite-se que, não sendo de alta complexidade a perícia, o procedimento do juizado permite isso. Com esse pronunciamento, aí sim, nós poderíamos solucionar esses conflitos. Eu fiquei com a dúvida com relação a essa matéria. Inclusive, eu trouxe aqui a cópia da decisão do juiz de Corrais Novos, até que eu botei aqui. Isso será mero cálculo aritmético ou não? Porque, Sua Excelência, ele diz na parte dispositiva da decisão, só para fazer uma reflexão. Ele diz que condena o município de Corrais Novos, julga procedente, diz, para implantar a partir do mês de setembro, pagamento dos vencimentos profissionais que desempenham as atividades de docência ou suporte pedagógico à docência, isto é, direção ou administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação pedagógica à docência, orientação e coordenação educacionais, exercício no âmbito das unidades escolares do município de Corrais Novos, educação básica e suas diversas etapas e modalidades, com a formação mínima determinada pela legislação federal de diretrizes e base da educação nacional, o piso salarial nacional do professor com jornada de trabalho de 40 horas em R$ 1.451, ressaltando que o professor com jornada de trabalho de 30 horas deve ser garantido o pagamento de piso de 1.000 e tanto, de acordo com as cargas horárias proporcionais de cada um dos profissionais e tal. Isso no item A. No item B, ele diz: efetuar o pagamento da diferença entre os vencimentos pagos em desobediência à Lei 11.738 de 2008 e os que efetivamente deveriam ter sido pagos de acordo com o efeito da lei até a sua efetiva implantação. C, ao pagamento aos profissionais que desempenham as atividades de docência ou de suporte pedagógico à docência, isto é, a direção, a administração. D, providência junto à Secretaria Municipal de Educação, planejamento relativo à carga horária dos profissionais beneficiados com a presente sentença, de modo a reservar 1/3 da jornada de trabalho do professor para a dedicação e atividade. Isso é mero cálculo aritmético? Pois bem, por isso eu considerei importante que o tribunal defina
quando se trata de perícia, tem complexidade, não tem complexidade? Olha, só quer dizer, todos os... Bom, nós estamos votando aqui no o caso PGE concreto, né? é pela celeridade, né? Todos já votaram. Não, ainda não. Aqui somente... nesse Todos desembargador- aqui, o Márcio está dizendo que todos aqui só votaram, só não votou o já vou- desembargador Ibanez. Só o único que votou foi Vossa Excelência. Né? Só. Justamente porque eu estou trazendo a debater... Desembargador Ibanez, você Vossa devia- Excelência permite? Eu acompanhei o desembargador Vivaldo. Eu acho que o debate seria na hora do voto. Mas estamos votando no caso concreto. E no caso concreto, esse aí, todo mundo já votou. Eu quero justificar o meu voto no sentido de que a apresentação dos cálculos, desembargador Ibanez, é a parte quem apresenta em juízo. Se ela apresenta em juízo um valor, e esse valor, ele como disse o desembargador João, não é certo e líquido de maneira que possa o juiz já demandar o pagamento, demanda uma dúvida para ele que precise de uma perícia, ainda que contábil seja, na minha visão, agiu com correção o desembargador Vivaldo, de extrapolar a competência do juizado. Né? Então, se for por simples cálculo apresentado, não tem necessidade de perícia. Entendeu? A regra do processo é que... Mas se o juiz entendeu que demanda uma perícia, aí extrapola... Mas nos embargos ao cumprimento, da impugnação ao cumprimento da decisão. No momento da execução, não tem. O juiz já se antecipou e declinou a competência. E eu estou dizendo que ele nem sequer suscitou a necessidade da perícia e indagação. Por quê? Se houver, na impugnação ao cumprimento da decisão. Aí sim. E Mas se o agora não juiz, estou- em qualquer cálculo, dizer que há necessidade de perícia, por menor que seja, ele disse, não, a necessidade de perícia, retira o processo Sim, daqui se a não minha justificar por competência. que a necessidade da perícia? Qual é a controvérsia que existe dos cálculos para isso? Se nós estamos a discutir justamente aqui a alta ou baixa complexidade da prova pericial para deslocar a competência do juizado. Mas é assim Então, que enquanto nós- não demonstrada essa complexidade, pelo menos, por isso que eu preferi suscitar a questão do desembargador Amaro, a partir do fato de que há necessidade de prova pericial, seja ela de alta ou de baixa complexidade, havendo essa necessidade, mesmo assim, teríamos que discutir somente a de alta complexidade é que exclui a competência do juizado. Nosso entendimento tem sido assim. Pronto. Então, A se coisa a de é baixa se manifestar complexidade nesse é sentido. a conferência de um cálculo ou a divergência sobre a eventual parcela que compõe esse cálculo, não seria de alta complexidade. Fica muito subjetivo aí essa questão de se é realmente, baixa, essa se é matéria alta tem sido- complexidade. Essa matéria tem sido objeto de discussão, inclusive nos juizados especiais, aqui nas turmas recursais. Outra matéria que nós temos que enfrentar em relação, que tem similitude com essa, a questão dos exames grafotécnicos. Nos juizados, eles admitiam, aqui em Natal, eles admitiam, inclusive com base em entendimento do FONAGE, enfim, e estavam mandando para o ITEP proceder a esses exames grafotécnicos nos juizados especiais. Mas depois houve uma ação do Ministério Público, entendendo que não era função do ITEP elaborar esses laudos. E eles foram suspensos essas perícias. E alguns juízes, então, começaram, nesses casos, inverter o ônus da prova para dizer que a parte adversa providencie e seja responsável pela realização desses exames. E outros depois começaram a extinguir o processo, entendendo que não cabia, não era da competência, diante da necessidade de um exame pericial, aí refugiria a competência dos juizados. Mas aqui nós temos decidido, essa questão posta pelo desembargador Ibanez, já pronunciamento nosso, no sentido de que o fato da necessidade da realização de uma perícia no juizado especial não agride o princípio da oralidade que norteia e da simplicidade que norteiam o julgamento dos juizados especiais. A complexidade da matéria, e assim temos entendido nos casos de insalubridade, que o tribunal já assentou a ideia de que
o exame pericial para aferir a potencialidade ou mesmo a existência da periculosidade é de matéria complexa, até mesmo porque ele não é, e aí eu peço vênia do embargador Ibanez para dizer que não se trata somente daí dar o perito e fazer um breve exame do local de trabalho. Ele tem que examinar detalhadamente não só o local de trabalho, tanto quanto se a parte se usa meios adequados de proteção e o grau de periculosidade. Então, isso requer um exame mais aprofundado, não é simplesmente olhar e dizer, não, aqui há periculosidade ou não há. Tem que fazer um exame detalhado, demorado, que necessita, inclusive, também da indicação de assistentes técnicos. Então, isso aí caracteriza, a meu sentir, e aí nós temos ratificado esse entendimento, no sentido de que, nas questões de periculosidade, de grau de insalubridade, matéria complexa que não pode ser examinada ou processada nos juizados especiais. Mas, nos casos de execução ou cumprimento de decisão, até mesmo aquelas decorrentes de processos coletivos, mas na execução individual, o simples, se for por mero cálculo, como está no Código de Processo Civil, da própria parte que apresenta o cálculo e se homologa, pode ser feito no juizado especial. Então, eu penso que cada caso de per si é que vai definir e se aferido, se é uma tarefa que eu penso meio complicada, mas, pelo menos até o presente momento, é a orientação que nós temos dado e seguido nesses casos. Se há complexidade, não pode ser examinada, processada perante o juiz especial, mas não havendo, em se tratando de simples cálculo aritmético, não há por que deixar de se processar perante os juizados, até mesmo porque, reiteradamente, vou repetir, nós já decidimos aqui que é possível, sim, admite-se, sim, o exame, a prova pericial nos juizados especiais. O que não se admite é a prova pericial complexa, mas uma simples perícia, ou mesmo até mesmo nos casos de exame de grafotécnico, se admitia, que deixou-se de admitir em face exatamente, e remetia-se para o INTEP, para se fazer isso. Agora, é claro que há algumas divergências e nós precisamos, até mesmo para orientar os próprios juízes dos juizados especiais que têm tido dificuldade, realmente, porque uns admitem e outros não. Mas não pacificou-se lá ainda esse entendimento. Recentemente, eu vi decisões aqui dos juizados especiais admitindo. Minoria ainda, mas o que é fato é que há essa divergência. Então, eu penso que nos casos que não há necessidade, não se tratando de exame de alta complexidade, pode sim ser processado perante o juizado especial. Agora, claro que isso exige um estudo mais detalhado, enfim. Mas, no momento, o meu pensamento é nesse sentido, senhor presidente. Aí, no processo específico que eu estou olhando aqui, Vossa Excelência entende que essa prova das condições do servidor é de alta complexidade, então Vossa Excelência está concordando com o relator também? Também. Então, meu voto, presidente, eu vou formular agora divergindo do relator. Por maioria, né, Excelência? Por maioria. A mesma matéria do terceiro também, por maioria, certo? Por maioria. O quarto é um conflito de competência. Só faz barrador Ibanez, o quarto. Por votantes, senhor presidente. Conflito de competência 0800 201 34 2017 8 20 mil. Só falta Vossa Excelência. Solicitado desembargador Saio, solicitado desembargador Glauber Rego. O meu voto está disponibilizado. Companheiro do juiz suscitando, desembargador Saraiva Sobrinho. Votei em todos, presidente. Terceiro conflito por maioria. Vencido desembargador Ibanez Monteiro. Quarto, conflito de competência também do Estado desembargador Saraiva, Estado Glauber Rego, por maioria.
Competência do embargador Saraiva, Francisco Embargador Ibanez Monteiro. O quinto, pauta do dia, revisão criminal 2800-232, 54, 2017 e 88. Requerente Adécio Luiz Alves da Silva, querida Justiça Pública, Alto Maria Zenei. Ela não está presente, né, a relatora. Aí não pode. Ação excisória 0883, 58, 2017, hora de Tribunal Pleno. Autor Aldenise da Cunha Rodrigues. O Estado do Rio Grande do Norte. Embargador Glauber Rego, relator. Todos a unanimidade e esse o sexto. Encerrados os processos virtuais. Está encerrada a presente sessão.